Olá, tudo bem? Eles têm uma linguagem única e você pode se comunicar com qualquer pessoa ao redor do mundo. E nem precisa saber falar nem escrever o idioma do país. E além de serem uma forma rápida e fácil para a gente se expressar, olha essa carinha! Emojis é o tema do nosso vídeo hoje. Os emojis são vistos por muitos como simplesmente mais uma maneira de se comunicar. Tem muita gente que ainda subestima o valor deles. Só que em menos de 10 anos, o volume e a variedade de emojis disparou. E ele se tornou a linguagem mais popular da internet. É pensamento sem palavras, é contexto de texto. Segundo pesquisas, 95% das pessoas online passaram a usar emojis. É gente pra caramba! Então, se você não tá no meio disso tudo, tá perdendo um monte de conversa. E o seu negócio deixando de descobrir insights importantes sobre seus produtos e serviços. Então, presta atenção nos emojis. Eles revelam comportamento e estado emocional. Isso significa insights para você conseguir engajamento relevante. E o que quer dizer a palavra emoji? A palavra emoji é a união de e, que significa imagem em japonês, com moji, que quer dizer letra. Então, emojis são símbolos que representam uma ideia, palavra ou mesmo uma frase completa. Eu vou te passar umas dicas de marketing com emojis e te contar umas curiosidades sobre o estudo dos emojis no Twitter. Mas antes, vamos ver como tudo começou? A história de como esses simpáticos símbolos foram criados. Foi assim: Japão, 1999. A empresa de telefonia celular NTT do Komo desenvolveu o emoji, uma espécie de pacote de dados para celular. Incluía acesso à internet, e-mail, notícias e previsão do tempo. Isso era muito avançado e revolucionava a maneira com que os japoneses se comunicavam. Um dos funcionários que participava do desenvolvimento do emoji, Shishetaka Kurita, notou que a comunicação no celular, apenas com frases escritas, se tornava fria e ambígua. Ele resolve procurar formas de melhorar essa linguagem, deixando-a mais humana. O primeiro passo foi tentar convencer empresas como a Panasonic e a Sharp, que eram parceiras do projeto, e eles tinham equipes e recursos para desenhar símbolos, mas nenhuma topou. Então, Kurita, mesmo não sendo designer, ele reuniu algumas pessoas e criaram os primeiros 176 emojis que se tem notícia. A inspiração para esses primeiros símbolos vem da cultura japonesa e de expressões que Kurita conhecia no anime, no mangá, quando era criança. Quando ele apresentou os emojis para essas grandes empresas de tecnologia, ele acreditava que eles seriam aperfeiçoados, já que eles tinham tecnologia para isso, mas não foi o que aconteceu. Os emojis entraram no emoji exatamente como foram desenhados originalmente. E aí começa a confusão. Logo que os emojis foram lançados, outras empresas começaram a copiar, na maior cara dura, a ideia dos símbolos, dos designs, colocando algumas novidades. E nem a NTT, nem o Kurita tinham patenteado a criação dos emojis. E acabaram sendo feitos milhares de símbolos diferentes. Num primeiro momento chegaram a 800. E isso só começou a se resolver em 2005, quando todas as empresas decidiram mapear os símbolos que eram usados e estabelecer um padrão entre eles. Em 2012, uma das concorrentes da NTT, com a ajuda do Kurita, finalmente redesenhou os caracteres originais. Em 2007, a Apple lança o primeiro iPhone e, pensando no mercado japonês, incluiu os emojis, porque eles eram um fenômeno muito forte no país. E aqui no Ocidente, eles estavam ocultos. A gente só descobria se mudasse o idioma para o japonês. E para atender os inúmeros pedidos dos clientes que queriam se comunicar utilizando essas simpáticas carinhas, em 2011 a Apple colocou disponível para todas as línguas. E aí o crescimento disparou. Aí o Google e o Windows criaram seus emojis inspirados na Apple. E para evitar a confusão que foi no Japão, o consórcio do Unicode padronizou o código dos caracteres, para que os usuários de diferentes sistemas operacionais pudessem fazer uso dos emojis sem gerar nenhum problema. E eles estão cada vez mais presentes nas conversas, no dia a dia das pessoas e no relacionamento de marcas e clientes. Legal, né? Olha, eu gosto muito de histórias e a gente não tem ideia de como tudo começou. Não imagina os desafios que as pessoas precisaram superar, nem de onde surgem os insights, a não ser que se conheça a história por trás de tudo.
E quando eu estou online, sempre que eu vejo algo que me chama a atenção, eu vou lá para ver se tem alguma história por trás. E na maioria das vezes tem. E quando tem, quase na maioria das vezes, elas são bem legais. Vamos adiante. O estudo sobre os emojis no Twitter. A Brandwatch Analytics pesquisou todos os emojis publicados no Twitter por 2 anos, de 2015 a 2017. E nesse período foram coletados 6.400.278.100 emojis. Em média, 250 milhões de emojis são publicados no Twitter todos os meses. E parece que as pessoas querem ver a si mesmas ou as suas emoções refletidas nos emojis que usam. Os emojis mais populares são os smiles, corações, humanos e gestos com as mãos. E olha essas curiosidades que a pesquisa revelou. 75% dos emojis são positivos e 25% negativos. Emojis que representam alegria lideram com 31%, seguidos de nojo, tristeza, medo, surpresa e raiva. Homens e mulheres usam emojis de maneira diferente. Os homens são mais propensos a usar esses aqui. E as mulheres mais propensas a usar esses aqui. As mulheres têm 11% mais chances de usar emojis que representam alegria. E os homens são 35% mais propensos a usar emojis que representam medo. O estudo deixa claro que o volume de emojis vai continuar crescendo. Já são em média 3.000. Então, mais e mais emojis vão substituir frases do dia a dia das pessoas. Analisar o uso dos emojis para o seu negócio vai ser cada vez mais importante. O líder de inteligência social da Microsoft diz que longe está o tempo de esperar que as pessoas falem sobre sua marca, seus produtos, seus serviços na linguagem que você usa internamente no seu trabalho. E as dicas? 1. Analise seu público. Veja o que as pessoas têm usado, quais são as tendências e quais são os menos usados. A sua comunicação tem que estar afinada com quem você vai interagir. Preste atenção nas novidades, os emojis são atualizados constantemente. Lembre-se, se emojis foram criados para humanizar as mensagens e usado com critério, eles criam interações informais e divertidas. Saiba quando usar. Tenha cuidado com emojis num contexto sério. A tua intenção até pode ser boa, mas a interpretação do outro lado não. Você pode confundir e irritar alguém. Nunca use emojis apenas porque está todo mundo usando. Emojis têm que aparecer na lista da sua mensagem para deixá-la mais agradável, mais envolvente. E um dos maiores erros no uso dos emojis no marketing é usar eles sem saber o que ele realmente significa. Então você precisa saber com certeza o que você está comunicando. E a Emojipedia é uma boa dica para você conhecer os emojis e os seus significados. E você pode ver como que as pessoas estão usando nas redes sociais para entender o contexto. Vamos resumir? Os emojis têm uma linguagem única e com eles é possível se comunicar com qualquer pessoa ao redor do mundo. E nem precisa saber falar e nem escrever o idioma do país. Pesquisas deixam claro que o volume de emojis vai continuar crescendo. Já são em média 3.000. Então, mais e mais emojis vão substituir frases do dia a dia das pessoas. Analisar o uso de emojis para seu negócio vai ser cada vez mais importante, porque 95% das pessoas online usam emojis. Então, se você não faz parte, está perdendo um monte de conversa e o seu negócio deixando de descobrir insights importantes sobre seus produtos e serviços. Porque as pessoas não estão mais falando dos seus produtos e serviços da mesma forma que você fala sobre o seu negócio. E aí, para você se entender melhor com seu público, vai precisar usar e prestar atenção nos emojis que eles estão usando. Os emojis revelam comportamento e estado emocional, revelam insights. É pensamento sem palavras, com engajamento relevante. Dica extra, olha só. Segundo os cientistas, quando olhamos um rosto sorridente de um emoji, são ativadas as mesmas partes do cérebro como quando olhamos para um rosto humano de verdade. E mais, Google e Apple incentivam o uso de emojis em linhas de assunto de e-mail. Eles aumentam a taxa de abertura. Então, use emoji que complemente o assunto do e-mail, não para deixar
a mensagem só mais bonita. Não use emoji para substituir palavras no e-mail. Use para reforçar a sua mensagem. As estatísticas dizem que o emoji não é visto como um spam. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E eu vejo você no próximo vídeo.